E aí, pessoal? Olha só que coincidência bacana e maravilhosa, esse meu monitor aqui com a fotinho do Elon Musk. Que tal se a gente fizesse um vídeo falando sobre a história desse cara? É o que a gente vai fazer a partir de agora. Mas antes de começar o vídeo, não se esquece. Já deixa um like, já se inscreve aí pra gente fazer mais conteúdo sobre histórias digitais. Muitas pessoas consideram Elon Musk o sucessor de Steve Jobs. Eu, particularmente, acho que essa afirmação não tem muito a ver, não. Eu acho que Elon é muito melhor que Steve. Tanto em criatividade, no modo como coloca as coisas e no modo como faz as suas ideias saírem do papel. E eu vou tentar fazer vocês concordarem comigo ao longo desse vídeo. Muitos não sabem, mas Elon Musk não é americano. Ele nasceu na África do Sul, país para o qual seus avós se mudaram algumas décadas atrás. Elon foi o primeiro de 3 filhos de um casamento entre uma modelo e nutricionista e um engenheiro. Seus irmãos são Kimball e Tosca Musk. Desde pequeno, Elon foi tido como uma criança diferente de verdade. Primeiramente suspeitaram que ele era surdo, pois tinha o hábito de ficar olhando fixamente para um ponto e não reagir a chamados e estímulos. Chegaram até mesmo a fazer uma cirurgia nele para corrigir esse traço. Hoje ele fala que é uma das coisas que faz ele se tornar Elon Musk, que aquele momento consigo mesmo é quando ele tem suas melhores ideias. Ao crescer um pouco, Elon virou um leitor compulsivo e passava até 10 horas por dia com o livro nas mãos. Primeiramente ele leu tudo que tinha em casa, depois leu tudo que tinha na biblioteca da escola e por fim leu tudo que tinha na biblioteca do bairro. Quando não tinha mais o que ele começar a ler, ele começou a ler a Enciclopédia Britânica. E daí surgiu uma brincadeira famosa entre os primos. Eles perguntavam coisas aleatórias para Elon e ele falava tudo o que sabia sobre o tema. Ele tinha uma memória quase fotográfica. Com uma boa condição financeira, não faltaram estímulos para que ele e seus irmãos se desenvolvessem. Eram viagens internacionais e acesso a todo tipo de conteúdo que precisavam. Os Musks tiveram acesso quase imediato aos novíssimos computadores pessoais, e essa história tem tudo a ver com como Elon faz as coisas. As máquinas chegaram na África do Sul no início dos anos 80, ocasião em que o pai de Elon comentou com os filhos sobre alguns ingleses que estavam indo ao país para dar uma palestra na universidade local. Elon insistiu tanto até que seu pai conseguiu inscrevê-lo naquelas 3 horas de debate. A tarefa não foi fácil, ele tinha apenas 11 anos e crianças não eram permitidas no evento. Quando seu pai foi buscá-lo após o término, viu que Elon tinha sumido. Quando encontrou, ele estava no meio dos palestrantes, conversando de igual para igual sobre computadores. Seu pai se aproximou para perguntar se Elon estava importunando e o único conselho que ele recebeu foi o seguinte: ele deveria dar um computador para o garoto o quanto antes. Assim ele ganhou um Commodore VIC-20 com seus 5 KB de RAM e 32 KB de armazenamento, e um manual de programação em linguagem BASIC. O manual precisava de mais ou menos 6 meses para ser lido e compreendido, foi devorado por Elon em 3 dias sem dormir. Rapidinho ele estaria fazendo alguns freelas para os amigos engenheiros de seu pai. Foi com o PC também que veio sua primeira bolada. Elon escreveu um joguinho chamado Blaster, e enviou para uma revista especializada em computadores da África do Sul. O código foi publicado e ele levou $500 com isso, o que era muito dinheiro, já que o seu próprio computador tinha custado menos de 300. Recentemente ele foi perguntado sobre o joguinho. Ele falou que era bem simples, coisa de criança, mas que ainda assim era melhor que o Flappy Bird. Mas a infância de Elon não foi marcada apenas por coisas boas. Além das vezes em que apanhou até desmaiar na escola e uma cirurgia para colocar o nariz no lugar após um soco, teve o lance da separação de seus pais. Os 2 filhos homens foram morar com o pai, e até hoje Elon evita falar sobre o assunto, mas dá para imaginar que não foi nada saudável a convivência. Isso porque hoje os seus 5 filhos são proibidos de conhecer o avô, que continua morando na África do Sul. Mas ainda assim, o período que ele passou com seu pai foi bem proveitoso para Elon. Ele disse que a pressão constante todo dia obrigava a sair da sua zona de conforto e superar seus próprios limites, o que é muito importante para ele conseguir a personalidade que ele tem hoje. Hoje ele admite que coloca algumas pequenas barreiras para os seus 5 filhos, para que eles tenham as mesmas condições de superar seus limites. Quando Elon completou 18 anos, ele colocou em prática o plano que vinha arquitetando fazia tempos: ir para a terra das oportunidades. Assim ele vendeu as ações de uma farmacêutica que tinha comprado quando tinha 14 anos e comprou uma passagem para o Canadá, onde tinha alguns parentes. Poucos dias depois de completar a maioridade, ele desembarcava por lá. Sem conseguir encontrar com um único parente conhecido no país, ele foi para um albergue, onde começou a traçar os próximos planos. Comprou uma passagem de bus que cruzava o país e permitia subir e descer quantas vezes quisesse. Após 3.000 quilômetros, ele foi morar com um primo de 2º grau que encontrou em uma cidadezinha de 15.000 habitantes. Lá ele seria lenhador, agricultor, trabalharia com silos e até limpador de caldeiras. Um serviço que só podia ser feito pelo no máximo 30 minutos, quando então era preciso sair para não morrer queimado. Steve Jobs fez isso aí? Não fez. Elon entraria na Universidade do Queens, em Kingston, mais ou menos na mesma época que conseguiu seu primeiro emprego. O método escolhido para arrumar o trabalho não foi o mais convencional, mas deu certo.
Ele pegou a lista telefônica e começou a ligar para todo mundo que ele achava que era importante e pedia para marcar reuniões. Assim ele conseguiu um contrato com um executivo bancário, o cargo conselheiro pessoal. As lições que ele aprenderia na época de banco seriam muito importantes para uma futura empresa que ele teria, PayPal. Foi nessa época também que ele levou a ideia de superar limites ao extremo e se propôs a viver com apenas $1 por dia, assim como as pessoas abaixo da linha da pobreza. Tudo que ele comia nessa época eram laranjas, e o experimento teve que ser encerrado antes do tempo, porque ele começou a ter problemas de saúde por causa da baixa alimentação. Com boas notas, não foi difícil para ele conseguir uma bolsa e se transferir para a Universidade da Pensilvânia, uma das mais tradicionais dos Estados Unidos. Lá ele conseguiria 2 diplomas, o primeiro em economia e o segundo em física. Não é bobo esse Elon, hein? Louco. Em 94, ele e seu irmão Kimball se mudaram para o Vale do Silício, um lugar que estava começando a ficar cada vez mais famoso por causa de uma novidade chamada internet. Lá Elon conseguiu 2 estágios, sendo um na startup Pinnacle, que pesquisava ultracapacitores como modo de revolucionar os carros elétricos e híbridos. Foi nessa época também que ele começou seu doutorado em física na Universidade Stanford, onde cursou apenas 2 dias de aula e desistiu. Ele via que não valia a pena perder tempo. Assim, em 95 surgiu a Zip2, ideia de um cara que frequentava a startup onde Elon estagiava e falava sobre como a internet iria acabar com as famosas páginas amarelas das listas telefônicas. O problema era que esse cara não sabia como colocar a ideia em prática, mas Elon e Kimball sim. Foi dessa forma que surgiu uma das primeiras tentativas de catálogo online que se conhece. Com muito trabalho dos irmãos, a Zip2 começou a fazer sucesso e logo recebeu o aporte de investidores. O problema era que Elon tinha apenas 24 anos e os investidores achavam que ele era muito jovem e inexperiente para o cargo de CEO. Assim ele foi removido. Elon odiou, é claro, mas deu certo e os negócios cresceram junto com a própria internet. Logo veio a fusão com a concorrente e a venda para a Compaq, aquela mesma que fabricava servidores e computadores. O preço do negócio foi de $307 milhões. Elon ficou com 22 e Kimball com 15. Com dinheiro no bolso, Elon precisava agora multiplicar sua grana e ele já sabia como. A ideia estava na sua cabeça desde aquela época do lance com os bancos. Elon ia criar um banco virtual. Menos de um mês após a venda da Zip2, ele fundou a X.com. Um ano depois da fundação, eles já tinham mais de 200 mil clientes. E se hoje esse número já pode ser considerado grande, imagine há 20 anos atrás, quando poucas pessoas tinham computadores, menos pessoas ainda tinham internet, e muito menos pessoas ainda dariam seus dados de cartão de crédito para uma empresa desconhecida. Como a X.com era dona de um prédio enorme e não ocupava tudo, eles resolveram alugar uma das salas para outra startup, a Confinity. A empresa estava no ramo de troca de dinheiro por infravermelho de palm tops, aqueles aparelhinhos que foram os antepassados dos smartphones. Logo, Confinity mudaria o rumo de seus negócios e os dois estariam competindo pelo mesmo nicho de mercado, o melhor banco digital dos Estados Unidos. Ao verem que a competição não ajudava em nada e eles só estavam queimando dinheiro, atacando um ao outro, tiveram a ideia de unir forças. A X.com tinha dinheiro bastante para investir e o melhor software, já a Confinity tinha o melhor serviço. Após a fusão, no ano de 2000, eles mudaram o nome para PayPal e passaram a ter mais de 1 milhão de clientes juntos. No ano seguinte, viria uma das maiores traições da vida de Elon. Na noite que ele se casou, ele estava dentro de um avião viajando para a lua de mel. Foi quando o conselho do PayPal resolveu substituí-lo do cargo de CEO. Ele só seria informado depois, na volta. Mas ao invés de ficar puto, dessa vez Elon aceitou numa boa e foi comendo pelas beiradas. Rapidamente ele se tornaria o maior acionista do PayPal. Uma excelente jogada, já que no ano seguinte o eBay compraria a empresa por $1,5 bilhão. Elon ficaria com 250 milhas desse valor. Agora sim, ele tinha dinheiro para colocar em prática todas suas ambições, coisas que viam desde pequeno quando ele era um leitor de ficção científica, carros elétricos e viagens espaciais. A primeira a ser fundada oficialmente foi a SpaceX, onde Musk passaria até 20 horas por dia trabalhando. Elon sabia que a exploração espacial só iria para frente quando a iniciativa privada passasse a fazer parte do jogo. Por isso que uma das suas ambições principais sempre foi uma companhia que conseguisse baixar o preço dos lançamentos, reutilizar espaçonaves e operar voos em espaços de tempo cada vez mais curtos. O início, claro, não foi fácil. Elon chegou até a se encontrar com alguns mafiosos russos para comprar mísseis intercontinentais da ex-União Soviética e transformá-los em motores para seus foguetes, mas o negócio não deu certo. Assim, a coisa teve que começar literalmente do nada. Como se pode imaginar, não deve ser muito simples criar uma empresa de exploração espacial do dia para a noite, e Elon ia descobrir isso na pele, infelizmente. Foram anos de fracasso até que em 2008, finalmente eles conseguiram um lançamento de sucesso. E não poderia ter sido uma melhor hora. A SpaceX estava sem dinheiro, e aquela seria sua última chance. Era tudo ou nada. Sorte foi o tudo, e isso foi o suficiente para a empresa se arrumar nas contas. Com um foguete totalmente funcional, eles conseguiram um contrato bilionário com a NASA e conseguiram continuar suas pesquisas. De lá para cá vieram os foguetes reutilizáveis, a Dragon, que é uma espaçonave para transporte de astronautas, e o Falcon Heavy,
que é um cargueiro espacial, entre outras coisas. Hoje, inclusive, a SpaceX detém alguns recordes. Por exemplo, a primeira empresa privada a colocar algo em órbita, a primeira empresa a conseguir reutilizar uma espaçonave com sucesso, entre muitas outras coisas. Só falta Musk levar a humanidade para Marte, então o seu plano estará completo. Os primeiros lançamentos com a estrutura capaz para suportar a vida no planeta vermelho devem acontecer nos próximos anos. A outra iniciativa de Elon foi a Tesla, que poucas pessoas sabem, mas não foi fundada por ele, mas sim por alguns engenheiros do Vale do Silício em 2003. Ao precisarem de dinheiro para tirar sua ideia do papel, eles foram até Musk, que já era conhecido por ser um entusiasta do tema. Assim, ele se tornou o maior acionista da Tesla. Eventualmente, ele acabaria como CEO e até sendo classificado como cofundador da Tesla, mas tem de se fazer justiça com os caras lá do início. A ideia original não foi de Elon. Mas a Tesla também não teve um início nada fácil. O problema dela foi que criar um carro elétrico do zero era quase tão impossível quanto colocar um foguete pela SpaceX na órbita. Foram anos injetando dinheiro do próprio bolso e correndo atrás de investidores até que a coisa deslanchou de vez. Porém, houve momentos complicados nesse meio tempo. Elon fala que por vezes pensou em qual companhia salvar, a SpaceX ou a Tesla. Como ele estava sem grana, ele poderia pegar o restinho que tinha e colocar em uma delas. Uma salvaria, mas a outra morreria. Foi em meio a uma dessas crises que Elon chegou a firmar um acordo verbal de venda da companhia para Larry Page, um dos fundadores do Google e também acionistas da Tesla. Por sorte, a venda não precisou ser concretizada, mas nem por isso quis dizer que as coisas estivessem totalmente resolvidas. Até que esse dia chegasse, outros perrengues aconteceriam. Em um outro episódio memorável sobre a quase falência da Tesla, eles quase foram à ruína por não terem dinheiro para pagar os funcionários. A saída vem em um acordo que foi firmado nas últimas horas da noite 24 de dezembro de 2008. Se aquele acordo não saísse, a Tesla estaria ferrada nas próximas horas do dia 25. Hoje a Tesla é a maior montadora de carros elétricos do mundo, entregando mais de 100 mil veículos somente em 2017, e uma das montadoras que mais valem. Hoje seu valor de mercado é maior do que o da Ford e da Chevrolet, por exemplo. Além disso, já atua em outros ramos, como as baterias para casas, o Tesla Powerwall. E um adendo, para saber tudo sobre a Tesla e a SpaceX, dá uma conferida na oficina da NET, que tem um post gigante sobre cada uma delas. Com estabilidade financeira e tecnológica em dois ramos que prometem ser tendência no futuro, os carros elétricos e a exploração espacial, Elon começou a se dedicar a outras coisas. Tem a SolarCity, que é a maior companhia de energia solar dos Estados Unidos, a Hyperloop, que coloca trens dentro de túneis a vácuos onde é possível fazer 500 km em 15 minutos, a Boring Company, que cria faixas para carros embaixo das rodovias congestionadas, entre outros. And they will look different, because they are different. This is what the French slate hydrographic looks like. You can see that. Steve Jobs pode ter revolucionado os nossos telefones, mas Elon Musk está fazendo isso com os carros, o transporte, o consumo de energia do planeta, o efeito estufa, a exploração espacial. Está vivo e não tem nem 50 anos ainda. Se você quiser se aprofundar na história do verdadeiro Homem de Ferro, é só acessar a oficina da NET, porque lá tem um super especial com a sua vida, as empresas e tudo mais. Uma outra opção é esse livro aqui do lado, que embora seja de 2015, ainda é a biografia mais recente de Musk. Então foi isso, pessoal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também o seu comentário.
Conta aí qual foi a parte mais interessante da vida de Elon Musk pra você. Fala também se você acredita que ele vai conseguir nos levar pra Marte um dia. E pra saber qual vai ser o nosso próximo assunto do Histórias Digitais, fica ligado nas nossas redes sociais que a gente vai anunciar por lá, beleza? Até a próxima!